Olá, ouvintes do Empreenda Talks. Estamos aqui gravando mais um episódio para vocês. Hoje com uma pessoa ilustre, Renato Silva. Renato Silva é reitor aqui da Univel, vice-prefeito de Cascavel, e ele veio hoje aqui apresentar um pouquinho da sua história empreendedora, explicar um pouquinho para nós como é que ocorreu todo esse crescimento profissional na sua vida. Um grande prazer, Renato, estar com vocês aqui hoje. Um abraço, Emerson, e todos os nossos telespectadores, que vão nos ouvir, vão nos assistir. É um prazer estar aqui. Na verdade, Emerson, acho que o grande desafio do ser humano é você se encontrar com você mesmo, junto com Deus que está dentro da gente. E sempre ficar pensando como... Antigamente tinha os ditados populares, subir na vida, Não era isso? Vocês são muito jovens, talvez nunca ouviram esse termo, mas a gente ouvia muito, principalmente que eu fui criado na roça, no interior, aos poucos. Então o senhor veio do sítio? Interior da onde? Foi aqui de Cascavel mesmo? Não. Eu sou nascido no município de Rio do Sul, Santa Catarina, mas era numa vila bem longe, acho que tinha 10, 15 casas, não sei se tinha tudo isso. Planalto Areado era o nome. Do distrito? Nem era distrito. Nem era distrito, não? Era distrito. Distrito era Mosquitinho. Nossa! É interior mesmo? Interior. E aí depois o meu pai, em 66, nós tínhamos um pedacinho de terra lá, meu pai vendeu e viemos para o Paraná em 66 colher café, ser meieiro. Tem muita gente que não conhece essa palavra, o que é meieiro. Coincidentemente, faz pouco tempo eu estava num evento em Santa Helena, e estava o governador Ratinho. Até gostava que ele também falou, muita gente não conhece, mas eu sei o que é meieiro. Meieiro é você tudo que você colhe, tudo que você planta, produz, divide com o dono da terra. Então eu tenho uma história de trabalho, do interior, eu não tenho vergonha de nada da minha vida. Eu lembro muito bem lá no interior dos interior, na época, Emerson, tinha os chamados Saci Pererê, Botatá, aquelas magias da imaginação humana. Interior é escuro, né? Não tem... Totalmente escuro. Não tinha nem energia direito, né? Energia. Lamparina, faixa de taquara, pegava a taquara e tirava para iluminar, para clarear um pouco. E eu nunca esqueço que, não sei se eu tinha uns 10 anos, não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que está muito claro na minha mente que em Santa Catarina, aquela região lá bastante dobrada, curvas e tal, eu lembro que pintou uma luz lá, nossa, eu achei que era o Boitatá, meu Deus do céu. Eu lembro, eu fui me esconder, dobrei dentro do coxo de uma vaca que era cerca de fazer divisa com um matinho, achei que era Boitatá. Então, tem uma história de luta, mas sempre trabalhando, sempre obediente. Eu nasci numa família pobre, porque não era fácil naquela época, um monte de filhos, nós somos uma família de 11 irmãos. Como é que você tirava o sustento num pedaço? 11 irmãos, é uma família grande, uma né? Uma família grande, 11 irmãos. E meu pai tinha lá 7, 8 alqueires de terra. Como é que você tira o sustento? Então era uma luta muito grande, era dificuldade, a gente tinha, olha, vamos dizer que passava fome, mas era bem racionado. O ovo tinha que dividir, bater com farinha, minha mãe fazia para dar para 2, 3, entende? Nossa,
Pão era com banho, pão com banho. Pão com banho. Olha, ainda era bom mesmo. E como é que foi essa história de vir para Cascavel? Quando isso aconteceu, seu Renato? Olha, a história, a vinda de Cascavel, eu devo, primeiro, a minha irmã e meu ex-cunhado Leonildo Romano. Eu tinha, a minha vida, eu vou falar tão rapidamente, aí mudamos para o Paraná, lógico, lá na roça, colhei café, aquelas coisas que a gente, como catarinense, não conhecia nem café direito nós tínhamos. E foi um trabalho árduo, muito difícil, carregar aquele saco de café no carregador, os carrinhos de burro lá. Aí eu acabei, tinha 15 anos, e meu pai motivava a estudar, para fazer o ensino médio na época, que era o ginásio. Trabalhava até às 5 na roça, no café, saia correndo, tomava um banho, aquele chuveirão, que você olhava e nem olhia para cima. Água fria. Água gelada. No sul ainda, né? Mais pro sul, é muito frio no inverno. Ali não, isso eu estou falando aqui no norte do Paraná. Ok, Itapejara. Aí andava, depois de trabalhar até às 5 na roça, ia fazer o ginásio, né, o ensino médio. Hoje andava 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. Como é que eu, um menino de 15, 16 anos, andar 6 quilômetros de pasto, vaca brava, cachorro? Eu lembro que eu tinha o Alonso Montoro, que Deus o tenha. Tinha uns cachorros que eram venenos, né? Subia na porteira, falava, calma, e acabava passando. Aí meu pai, sempre motivando a estudar, arrumou um emprego daí na cidade. Esse sítio dava 6 quilômetros. Fui pro céu. Mas sabe qual foi meu primeiro emprego depois que eu deixei de colher café? Qual? Fui ser cortador de lenha. Cortador de lenha, que era hotel, um bom movimento. Aí chovia, os caminhões não iam embora nunca, porque tu posava lá dentro do caminhão e ficava no hotel, no pátio. Tinha um restaurante relativo e consumia muito lenha, muita lenha, fogão grande. Então eu cortava na machada, rachava. Esse foi o meu primeiro emprego, lavar aqueles mitórios lá do fundão do hotel. Também não tinha nem. Então esse foi o meu primeiro emprego. E daí o seguinte, sempre estudando, concluí o ginásio. Aí fui indo, depois acabei arrumando um emprego numa farmácia. Olha como é que é a vida da gente. Para não voltar para a roça, porque era terrível trabalhar na roça. Aí o primeiro arrumou um emprego numa farmácia, o cara vendeu a farmácia em 60 dias, aí a família tem 2, 3 filhos. Meu Deus! Aí esse meu primo, que Deus o tenha, Salésio Lopes da Silva, saudoso Salésio, gratidão a ele e a família. Num armazém de secos e molhados, que na época quase que não tinha mercado. Eu nem lembro se lá tinha supermercado. Era aqueles armazéns antigamente. Sim. Uma ou duas portinhas ali, né? Isso, exatamente. Onde tinha os bujões de gás, cimento. Conheço, sou do interior também, morava no distrito de Alto Alegre, em Terra Roxa. Igualzinho. Tá lembrando a minha infância, seu Renato. E aí a pessoa me pegou para experimentar. Eu tinha acho que 17 anos. Isso é que eu lembro do dia que eu fiz 18 anos. Eu estava descarregando um caminhão de feijão, se não me falha a memória, na cabeça, né? O papel de saqueiro. Né? Saqueiro. Uhum. O cara até soltou um saco meio, até fazer sacanagem um pouco com a gente. Ele não carregava saco na cabeça, é costume do ombro. Isso, no ombro, né? Sim, no ombro. Uma balançada e tal, mas levou. Em que morra, eu vou levar, empilhar o saco no lugar dele. Ali trabalhei um tempo, aí, não lembro se foi 2, 3 anos, por aí, uns 3 anos. Aí, como é que vai vencer na vida? O Balcão ganhava salário mínimo. E eu tinha um bom relacionamento com os vendedores na época, Cacheiro Viajante, né? Aí eu arrumei um emprego para ser cacheiro viajante, que chamava, né? Vendedor das antigas. Vendedor das antigas. Ficava 15 dias fora, assim, cara. Aí comecei a namorar a dona Odina.
estamos casados há 51 anos. Olha que legal. Minha mãe sempre, ela choca, né? Que aí os filhos, os pintinhos, os filhos tudo igual essas astas. Puxa, meu filho, vai ficar uma semana fora, 15 dias fora. Não, e a mãe e a namoradinha, né? Claro que me prendeu. Aí eu não sei se eu emprestei um dinheiro de alguém, fui no banco, enfim. Aí montei eu um pequeno portinha lá, que você falou exatamente uma portinha. Comprei dois engradados, pinga oncinha, pinga 3 fazendas. Que olha. Na época, os cachos de banana, um saco de batata e comecei com uma portinha. Quantos anos tinha, seu Renato, nessa época? 18 anos. Nessa 18 época, anos? 19, talvez, não lembro. Não, 18 eu sei que quando eu fiz 18, eu trabalhava nesse armazém de sempre olhava, falei o cotovelo ainda, quase que eu esfreguei. Eu tenho uns 19 anos, 20 talvez, porque eu casei com 21. Exatamente, tinha 19 anos, porque eu namorei 2 anos, casei com 21. Aí minha mãe, montei essa mulher. E comecei, fui crescendo, mas graças ao bom Deus, os dons e a forma que ele me fez, o coração muito grande sempre. E comecei a vender fiado, que era uma prática na época. Né? Sim, no interior ainda, né? No interior. Faz a conta para pagar na safra. Ou na safra, ou você vendia, na época vendia com 15 dias, né? Daí a pessoa vinha pagar e fazia uma outra compra. E muitas vezes, vinha a mãe chorando, olha, puxa, o patrão não veio, choveu, não colheu a mamona, não colheu o café, não dá para você vender. Seja que Deus quiser, seja que Deus... Mas quebrei, que assim, me espafei, na verdade. Com 22 anos, acho que eu tinha nessa época. Por aí. E agora como vai fazer? Cidade pequena, como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai sustentar uma família? Aí eu arrumei um emprego, tinha uma empresa de Maringá, fazia as linhas. Uma das linhas, né, porque eu ia vender passinha, panela, barbante, vara de anzol quebrada, anzol torto. Uma das linhas começava em Carapó, dali para frente. Nossa! Arrumaram um Fuscão azul meio velho. E a outra linha vinha até o Biratã, Corbélia. Aí que eu devo a minha irmã. Minha irmã já morava aqui em Cascavel há 1 ano e pouco, 2 anos. Aí eu aproveitei que estava perto, vim fazer uma visita para ver. Mas antes disso, Emerson, também para ajudar, poder comer um sanduíche à noite, eu peguei uma sacaria numa empresa de Mandaguari. Ia lá, comprava aquelas bolsas, né? Saco com 50 sacos. Saco dentro, sim. Conheço. Aí eu visitei, posei na casa do meu cunhado, da minha irmã, e perguntei a ele aonde que eu poderia vender sacaria vazia. Aí ele falou, na época tinha a São Castor, a Cipal, que é aqui na BR, e o Buiu Corbélia, que hoje é Badote, que era no centro, ali de saúde ali. Claro que não tinha preço, imagina. Aí o seu Carlos Eudócio Badotti, que é o pai dos meninos, hoje já está na 3ª geração, eu perguntei para ele, preço não tinha, claro, não tinha. Mas o senhor não quer, você não tem nada para vender, que eu posso vender? Aí ele falou, olha, nós estamos precisando de um vendedor exclusivo, que está ruim para vender farinha. E daí também nós vamos mexer com a exportação de cereais, né? Comprar no interior, feijão, arroz, soja, etc. Enfim, milho era bastante. Olha, aí fui ver o salário, meu Deus, tipo assim, se eu ganhava 2 mil, acho que eles me ofereceram 5 mil fixos, despesa paga. Nossa, daí mudou de vida. Topei na hora, E olha como é que é a vida da gente. Coincidentemente, tinha um outro Renato concorrendo ao mesmo cargo. E tinha um QI, porque tinha um munheiro que trabalhava já há 20 anos. Já tinha gente lá. Seu Ari, ele era casado com uma sobrinha do seu Ari. Aí o Renato acabou não aceitando e eu fui privilegiado. Aí
Peguei o Fuscão, já fui fazer a linha, lembro até hoje, não tinha asfalto nem daqui a Toledo, olha só, parece que foi ontem, né? E eu ia até Guaíra, daí falei, mas daí, como saí à tarde, fiz a praça de Toledo, vendi 20 sacos de farinha para panificadora aqui. Olha só. Fui pro hotel, que daí já era faceiro, tarde, faceiro. Peguei o telefone e liguei na casa, olha, vendi 20 sacos de farinha. Aí comecei a vida, trabalhando. Graças a Deus, ganhei dinheiro como vendedor e foi criando oportunidade. Fiz uma lista grande para quem eu tinha ficado devendo lá em Itapejara, leiteiro, padeiro, tudo que você sonhar, entendeu? Graças, foi o maior livro da face da terra. Eu acho que se tivesse tirado um peso de não sei quantas mil toneladas da minha mente, do meu corpo, não seria tão gratificante voltar e pagar as contas. E olha como é que é a vida, né? Só para contar a história, assim, eu acho que é importante as pessoas... Sim, conhecer. Eu lembro que há uns 15 anos, mais ou menos, já aqui, é só dar um parente aqui da história, eu fui num evento em Natal, grande evento da Igreja Católica, e um dos palestrantes, coincidentemente, era o tal de Faxina, que era o leiteiro. Aí eu até brinquei, escuta, Faxina, se eu não te pago leite, você ia me cobrar publicamente aqui 30 anos depois, mais ou menos. Então a vida da gente é assim. Então daí mudei para Cascavel e comecei a trabalhar. Isso foi que ano? Cascavel 75. 75? Comecinho, 75. Ah, legal. Uma história bacana, seu Renato. Nesse trecho mostra 3 lições importantes no empreendedorismo, né? O primeiro deles eu acho que é essa perseverança, né? O senhor começou um negócio, esse negócio não deu certo, mas hoje o senhor tem vários negócios, né? Essa experiência, essa perseverança, ela é importante para o empreendedor ele desenvolver isso. Ele tem que acreditar nas suas ideias. Se não deu certo, pare e comece de novo, mas não desista. Isso é importante. O segundo ponto, né? Comunicação e saber vender. O senhor se preparou para esse mundo de vendas aí, ser vendedor, e depois evoluiu isso no seu empreendimento. E hoje o Grupo Renato Silva, ela é formada por quantas empresas? Não temos muito, não. Nós temos aí, acho, umas 3, 4 empresas. Tem umas rádios, né? As duas rádios, nível. Nós temos outros projetos aí, tem uma área rural. Também. Trabalha na área agrícola também? Meu Deus, isso é uma paixão, né? Eu até brinco, e vou falar que não tem o problema que eu falo. Eu acho que o homem tem 2 paixões, na minha concepção. A mulher é a terra, então e eu não saberia viver, eu acho, se eu não tivesse um pedaço de terra até para plantar um pé de manhã, limpinho, como falavam os catarinos. Até porque se Deus o livre de dar uma crise, o sustento da família você tira. Sim, né? Claro. Você planta lá, né? Faz uma horta lá. Horta, um pé de mandioca aí. E você tira. Esse sempre foi o ensinamento dele. Então a gente não tem muita. Mas tem os projetos. Não, mas só a Univel aqui, vocês são pioneiros na educação privada aqui em Cascavel, né? E região, né? E a Univel foi uma bênção. Não sei, eu tenho uma veia política, depois não sei se... Sim, depois nós empreender na área pública também, nós vamos conversar. Tá. Eu quero conhecer a história do seu Renato. Tá, nós paramos no início de Cascavel, 75. Sim. Aí, eu falei, foi trabalhando, vendedor. Aí depois, em 82, 83, montamos um empacotamento de açúcar, né? Foi onde eu ganhei um bom... Foi uma empresa que foi bem sucedida. Aí eu me associei com o Valdir, com o Milton, foi uma bênção. Arranquei o Valdir do Bradesco, olha que coragem. Grande executivo na época, o Bradesco, na época era o gerente que mandava na cidade, o padre, o delegado e o prefeito. Nas antigas, assim, né? O pai e a mãe, né? Sempre queria que o filho fosse gerente de banco, né? Porque era a função top, né? E eu lembro, quando assim, só voltando um parente, eu cheguei em Cascavel e eu fazia um pouco de tudo, na verdade. Eu não só era vendedor, eu estava sempre à disposição. E muitas vezes ia em banco, fazendo serviço de office boy. Nossa,
funcionário de banco, o Banco do Brasil mesmo era autoridade. E, então aí montei o Pau de Açúcar, foi bem, graças a Deus, bem. E daí, nos anos 93, nossa, faz quanto? 30 anos isso? 93 a 30 anos. 30 anos. Tinha um clamor muito forte em Cascavel, que nós tínhamos meia dúzia de cursos superiores, só tinha a FECIVEL, que ainda nem a UniOeste não era universidade, ela se tornou universidade em 95, se não me falha a memória. E tinha aquele clamor muito forte da sociedade que os filhos tivessem um espaço, inclusive minhas filhas, vejo ali a Viviane, e a Daiane na época tiveram que estudar fora, com uma grande maioria de Cascavel e região, ia para as outras cidades estudar. É incrível como acontecem as coisas na vida da gente. E as pessoas do ramo tinham tentado já, o pessoal dos colégios, já tinha tentado muitas vezes, como se prefeitos anteriores, empresários, ter uma autorização para abrir uma instituição de ensino. E um belo dia, olha como é que é a vida. E isso é burocrático, é difícil, né, conseguir. Meu Deus do céu. Eu sei o que eu passei, as argúrias da vida, para sensibilizar as pessoas que nós não ia fazer pecado, nós não ia ferir ninguém, nós não ia ferir nenhuma formiga, abrindo uma instituição de ensino. Aí um belo dia tinha um pessoal de Presidente Prudente, lá da UniOeste, enfim, não importa. Estava em Cascavel já com outros grupos, outras instituições, e eles tinham também uns projetos para Cascavel. Aí daí um dia nos encontramos num almoço, coincidentemente, ele falou, escuta, você não quer comprar os projetos? Puta, eu fiquei maluco, estou passado nem na frente de uma faculdade, como é que eu vou? Mas enfim, sempre fui meio corajoso, aí comprei, ele falou muito claro ainda, falou, olha, não estou lhe vendendo condições. Se você aprovar, boa sorte na vida. Meu Deus do céu, vai Emerson, aí vai esse moço que saiu do fundo de hotel plantando lenha para Brasília, São Paulo, Rio, Florianópolis, enfim. Bater na porta. Bater na porta, na época era o Conselho Federal de Educação, que agora é o Conselho Nacional, falar com os doutores, dos doutores. Eu lembro que o presidente do Conselho Federal na época era o seu Manuel Gonçalves, que Deus o tenha também. Quem quer você aqui para abrir uma instituição de ensino lá no interior do Pará? Meu Deus, ele tem que provar que ele tinha sido vice do Maluf, olha com quem que eu estava tratando. Meu Deus, eu falei, nossa Senhora do céu. Mas enfim, muita humildade, perseverança, muita fé. Porque na verdade o grande desafio até para os jovens que querem empreender, a gente tem uma força muito grande internamente. É só saber despertar ela dentro de você, saber ligar a chavinha dentro da gente. E ter coragem, não é fácil, arrisca, né? Por exemplo, eu arrisquei muito jovem, quebrei, mas foi uma grande experiência também. E aí eu comecei, assim, com muita humildade, comecei a conhecer os conselheiros, na época tinha acho que 23, 24, não lembro, para aprovar os cursos. E aos poucos eu fui participando, às vezes chegava à noite no hotel, estava lá os caras tomando, eu chegava quietinho, fui indo, achei um, achei outro. Meu Deus do céu, você não sonha. Eu, na época, viu, assim, coisas que marcam a vida. Eu fui posar no Copacabana Hotel do Rio de Janeiro. Que chique! Que chique, mas fui lá, porque o ex-senador Bornal, um grande cidadão, está vivo ainda em São Paulo, ele era senador e tinha uma certa influência com um dos relatores da nossa carta consulta. Era uma carta consulta ver se tinha viabilidade para outro dia encontrar ele no café, comentar ele no café, só isso. Outra vez, Cristo, eu fui a Recife, passar na frente da casa Ibigato, era um dos conselheiros para comentar o doutor. Daí saí em Brasília, né? Dia depois, 15 dias, oi, viu o senhor na praia. E foi indo, foi com muito, consegui uma autorização para abrir os cursos. Uma luta,
Aí eu chamei o professor Newton, que era já uma grande cabeça, e é até hoje, Newton Nicolau Ferreira, professor Ivone, eu não sabia de nada, só que eu falei o seguinte, na primeira reunião, lembro até hoje, lá na auxiliadora, que nós alugamos, começamos com 4 cursos, poderia até ter começado por mais, mas também... É um começo, né? Começo. Eu disse, olha, não vou brincar de fazer educação. Eu não conhecia, mas você tem o bom senso. Claro. Inclusive, só para dar um exemplo... A bondade no coração. A bondade no coração. Para dar um exemplo, o que é o bom senso? Quando nós tínhamos empacotamento de açúcar, acabou tendo uma concorrência muito grande, de toda forma, entende? E teve algumas pessoas que começaram de sã consciência em vez de pôr 5 quilos num pacote, colocava 4,900 para vender para o Paraguai. E aí vieram tentar me convencer, não, vamos vender para o Paraguai. Eu falei, escuta, mas o Paraguai não é filho de Deus, agora eu de sã consciência vou enganar o próximo. Então essas coisas a gente tem que ter dentro da gente. Então aí acabou dando certo e começamos a luta, o professor Newton veio, já de bater pronto, ele, o professor Ivone, o Ayrton, as cabeças no começo. E começamos a levar as coisas a sério, sério. E pedia para os professores que eles fizessem para os alunos o que eles fariam para os filhos dele. Isso é um pedido, olha, você faça para os alunos o que você gostaria de fazer para o professor fizesse para o teu filho. Então, perfeito. Nada mais justo. Sim. E foi a vida. Eu já falei muito já, tá louco? Nossa, mas foi uma história muito bonita, seu Renato. Acho que trazer educação para Cascavel e iniciar esse ecossistema que nós temos hoje de educação aqui em Cascavel é importante para toda a região. Parabéns aí pelo trabalho e pelo todo o desenvolvimento aí que o senhor fez. Gente, Empreenda Talks é uma iniciativa TOTS Oeste e Univel. Nós aqui estamos escutando depoimentos, histórias de empreendedores de sucesso da nossa região, hoje com o Renato Silva. Renato, eu gostaria de entender um pouquinho mais quais são os pontos que o senhor acha de sucesso nesse momento de empreendimento aí? O que levou a Univel a ser o que é hoje? O que são fatores de sucesso para o senhor? O que podemos passar para o ouvinte assim? Ouvinte, isso é importante para você. Olhe com mais carinho no seu empreendimento. Olhe com bastante atenção e dê foco nisso. Tipo assim, primeiro ser verdadeiro. Sempre ser justo com o próximo. Perfeito. O grande caminho. E procurar atender da melhor forma possível. E o ser humano gosta de ser atendido. Ele gosta de ter uma resposta. Atendimento e relacionamento. Atendimento, relacionamento, se doar. Aqui, o professor Rodrigo, o Cris, esses meninos aqui, sabe? O que eu peço para nós, sim? Facilite a vida do próximo. Quando você fala facilitar, não quer dizer que vai dar um jeitinho. Porque tem uma diferença. Do dia para a noite, dar um jeitinho e facilitar a vida. E para dar um exemplo para você, Emerson, você que viaja muito nesse Brasil de meu Deus. Duvido que você já não chegou às vezes num balcão de aeroporto ou rodoviário, você chega com uma situação, você fala com você, não dá, não pode. O outro lado facilita. Nunca aconteceu isso com você? Claro, já muitas. Quantas vezes no Rio de Janeiro não pode existir, aí você faz. Tem que perseverar. Exatamente. Então, é um espírito, você poder facilitar a vida das pessoas, ter prazer que as pessoas também prosperem. Sim. Não ter inveja, não ter ciúme. Colaboração. Não ter, evitar a vaidade, porque a vaidade eu acho que é o pior defeito do ser humano, que engana você próprio. Não ter vaidade, não deixar o poder subir na cabeça, porque, olha, é gozado as vidas da gente. Há pouco tempo ainda, Rodrigo, tinha um empresário de Ubiratã, ele tinha curiosidade de conhecer o reitor da Univel, primeira instituição, primeiro curso de Direito, como é que deve ser esse cidadão? No dia que ele me viu, ele quase caiu da cadeira, escuta, mas aí, sou melhor do que alguém, sou mais bonito só porque fundei a primeira instituição de ensino, entende? Então, é um orgulho sim, um prazer sim. Eu até acredito tudo isso, a história de vida, porque meu pai sabia escrever não, fazia o nome só. Desenhava o nome, né? Desenhava o nome, exatamente. Você falou certo. E a minha mãe, olha como é que é as vidas.
Minha mãe, filha de professora, lá em Santa Catarina, você já no estado desenvolvido, mas era analfabeta. Você não sonha a tristeza, o sentimento que esse ser humano tinha no coração. Aí lá nos anos, por volta de 85, não, um pouco menos, eu acho. Nos anos 80, mais ou menos. Minhas duas filhas, eu tenho 3 abençoados filhos, a Daiane, a Viviane e o Lucas Renato. Mas o Lucas ainda não era nascido. As duas netas, eu acho que 5, 6, 8 anos aí, diferença de 2 anos, conseguiram aos poucos, pegando na mão da minha mãe e ela, aprende, ensinando. Se tivesse dado o rio, o mar, o céu, eu acho que ela não ficava tão feliz. Porque ela deixou de ser analfabeta. Também desse sentimento que eu acho que surgiu toda essa coisa que estava na mente, armazenado, né? E florou aí pra gente. Legal. Uma instituição. E sempre aquilo que eu falei, não vou brincar de fazer educação, você faz coisas sérias. Coisa séria. Séria de qualidade. De qualidade e tipo assim, se associar com pessoas com esses princípios, com esses propósitos. Porque tudo é possível você fazer na vida. Eu tenho muito claro, o impossível é Deus pecar. O resto, tudo é possível. Sim. Então, se você quiser fazer as coisas sérias, querer fazer o bem ao próximo, Deus te recompensa tudo isso. E Renato, uma curiosidade minha, como é que o senhor foi para o mundo público, para a área pública, empreender na área pública? O que levou o senhor a fazer isso? O senhor já estava totalmente estruturado, universidade, outros empreendimentos de comunicação, né? E o que fez o senhor ir para a área pública? Bom, então eu tenho que dizer como é que eu entrei. Primeiro, sempre fui obediente, porque eu falei, uma família muito simples, mas uma educação, assim, um amor muito grande do meu pai e da minha mãe. Meu pai era duro, questão de horário, princípios e tal. Então a gente tem isso na mente. Eu, quando era vendedor do Moinho Corbélia, Madote hoje, o Tancredo Neves, saudoso, estava fundando um partido no Brasil, o PP, e no Paraná tinha ficado a cargo do Afonso Camargo, saudoso Afonso Camargo, grande cidadão, organizar o partido do Estado. Aí, coincidentemente, ele tinha um diretor do BRDE na época que era o sogro do Carlinhos Badotti, vamos falar bem a história, saudoso doutor Ricardo. E como é que faz? Vai precisar, você vai falar partido, você precisa arrumar alguém que se filie, que tenha a disposição de ser candidato. Isso foi em 80, aí foi prorrogada as eleições para 82, mas aí o Carlos Badotti falou, Renato, estou precisando, você precisa se filiar, ser vendedor, ser candidato a vereador. Como é que eu não vou obedecer o patrão? Sim, se você claro. me perguntar se eu sabia o que era, eu nem sabia. Qual que era a função específica de um parlamentar, de um vereador e tal. Aí, me filiei, fui candidato em 82, fiz 1.749 votos. Lembro até hoje. Foi 41 anos, né? Dos candidatos novos, que é mais de 400, eu fui mais votado. Perdi para a Marlis, que já era vereadora, e o professor Valmor Belks. E daí eu fui o terceiro no geral, mas dos candidatos novos eu fui o primeiro. Nesse período de 6 anos, que era na época do mandato, eu fui secretário-geral do município, fui presidente da Câmara dos Vereadores, fui prefeito em exercício. Mas aí, sempre uma luta, daí eu não quis disputar a reeleição para vereador, nem para vice, poderia ter sido, prefeito já poderia ter sido, já tinha um certo grupo de pessoas que já defendiam o nosso nome. Mas eu também, foi bem nesse período que eu peguei esse viés de empreendedor em Papadão de Açúcar. Eu trabalhava muito, precisava abrir as regiões aqui. E eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quem foi abrir fui eu, peguei um talãozinho de pedido. Eu fui lá na beira do Rio Uruguai, vi que tinha um boliche, que fala os gaúchos, acho que é boliche, se não me engano. Boliche. Ali, boliche ali. Eu vi o cara vendia açúcar, fui lá, perguntei quanto que ele pagava, como é que era e tal, já vi que tinha uma margem. Opa, tem uma oportunidade aqui. Uma oportunidade aqui. Eu já peguei meu talãozinho de pedido e fiz nem lembro se era 30 fardos, 50, meu Deus, que maravilha. Já formei um caminhão depois uma carreta. Então,
aí fiquei fora dessa vida pública. Mas eu sinto uma disposição e uma energia, talvez dom, daria para dizer assim, que eu não posso deixar só comigo. Eu preciso colocar à disposição da sociedade. E você pode ajudar as pessoas sem um mandato público, você pode e deve. Mas um líder justo, uma pessoa de bem, uma pessoa com a cabeça aberta, uma visão de 360 graus para poder empreender, promover a tua cidade, o teu município, você tem muito mais força, entende? Porque a sociedade, nós não conseguimos viver que nem a política. A política é uma coisa que está instituída no ser humano há não sei quantos anos, você deve saber mais do que Sim, claro. E eu sinto realmente essa força, esse chamado, não consegui ficar fora. Eu tentei já muitas vezes, tentei mesmo. Mas sempre a gente é chamado e eu também não posso agora dizer, agora eu vou cruzar os braços, estou com a barriguinha. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que me doar. É uma tarefa árdua, eu sei, é um mandato difícil, porque a sociedade é o seguinte: uma prefeitura, por exemplo, não é diferente do mar. O mar é grande porque ele recebe todos os rios e riachos, desembocam no mar. Os interesses da sociedade, todos, sem exceção, desembocam no município. O município Sim. autoriza, não autoriza, abre caminho, não fecha e tal. E isso eu acho um grande desafio, um papel nobre, você está podendo ajudar as pessoas. Então, dentro desse espírito que eu estou dentro da vida pública, hoje sou vice-prefeito, tem condições reais, eu me sinto pronto, não vou dizer maduro, porque maduro tem que colher e pôr na cesta. Me sinto pronto para dar uma grande contribuição para essa cidade, inclusive. Uma coisa natural, sem essa disputa absurda que tem pessoas com uma fome de poder que eu repudio isso, inclusive. Você tem que ter fome de justiça do próximo, das pessoas que mais precisam de um governo sincero, verdadeiro, uma luz para ajudar a transformar a tua cidade, o teu povo, a tua gente, a tua família, os jovens, as pessoas. Então estou pronto para isso e estamos em frente. Legal, que bom, Renato. Nesse mundo político, a gente percebe que o jovem não está muito enganjado, né? Talvez até por causa das situações que ocorreram aí nos últimos anos. E a gente percebe que a renovação política tá pouca, ou não está tendo engajamento. O que se deve a isso? Você acha que a importância do jovem na política é importante para evoluir tudo o que nós temos hoje, Renato? Fundamental a força jovem. Porque é o seguinte, a forma que muitos homens públicos, o comportamento deles, as atitudes deles, foi tendo um afastamento da sociedade como um todo, e a sociedade acabou achando que é um cargo de interesse, um cargo para se lucrar. Então, tipo assim, as famílias não motivam. Isso é ruim, porque a política, por exemplo, o município é a maior empresa. Terra Roxa, por exemplo, falou que mora lá. Sim. Qual que é a maior empresa? O município. Município. Qual que é a maior empresa de Cascavel? Não é a Copavel, não é... É o município. É o município. Se tiver uma gestão justa, como um executivo que o objetivo é a empresa prosperar e ter bom resultado, o objetivo do município é a satisfação do seu povo. Você ir de encontro com as grandes necessidades, saúde, educação... Melhorar a qualidade de vida. Qualidade de vida, segurança, enfim. Claro que uma pessoa com esse espírito, ele melhora muito, ele ajuda muito. Então, muitos homens públicos, muitos nos envergonharam. Muitos, com outras intenções, teve desvio de caráter, ou até não sei se tem caráter, não sei, agora teve um desvio e isso aí afasta a sociedade, entendeu? Mas é ruim isso, é um pecado, é ruim para o município, é ruim para a nação, você ter essa carência de líderes, entendeu? As pessoas podem se doar. E outra coisa, tem muito ainda sacana, porque é o seguinte, qual a diferença de uma pessoa que trabalha aqui na Univel, por exemplo, ou na Rádio Comédia? A missão dela é ser guarda, é pago pelo aí
O homem público, quando ele se coloca à disposição para ser votado, é uma contratação. Está contratando, está votando, estou contratando o Pedro, Paulo, Juca. É a primeira vez a ser sacana com você, mas tem mandato, a sociedade não pode jogar do outro lado da rua, que deveria, entendeu? Devia repudiar a atitude e jogar. Mas aí a sociedade, como não se liga muito, não acompanha muito, e a moçada às vezes tem um papo, estou fazendo isso. Você está pago para isso, ô cidadão, você não está fazendo um favor ao babaca. Então, esse espírito que nós temos que criar na juventude, primeiro, ajudar a cuidar do seu país também. Ela precisa se envolver mais, né? A gente está junto, porque política, ela trabalha a vida de todos, no coletivo. Sim, e claro, e outra coisa, tem muitas coisas distorcidas. Não sei se um dia vai mudar, daqui 100 anos talvez, a hora começar a educação lá na base. Vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que não mudou até hoje. Eu lembro que em 87, se não me falha a memória, eu era presidente da Câmara, e aí veio o ministro, não vou nem dizer o nome, que Deus o tenha também, que também é o sistema, e hoje acontece igual, veio aqui, veio de Brasília, com um jatinho, com toda uma estrutura, entregar 6 golzinhos, aqueles golzinhos antigos, para a polícia, acho que era 2 para Cascavel e 4 para ele. Eu tenho a impressão que se fosse pôr na ponta do lápis, pegasse um bom economista, o dinheiro que gastou, aí vem os prefeitos e vereadores da região, que é uma prática, vem tudo por conta do povo. Eu não sei se não daria para comprar 15. É um costume que ainda, entendeu? Faz um pix agora, aquele barulho, está fazendo algum favor? Está entregando a herança da sua avó para a sociedade? Isso é do próprio povo. Então essas coisas que tem que ir quebrando, e só vai quebrar, começar a vir uma juventude com esse espírito, com essa educação. Com essa visão, né? Com essa visão e com esse propósito. Legal. Joia, senhor Renato. Nós estamos indo aqui para o final do nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor desse as considerações finais aí para nós, falasse um pouquinho, uma mensagem final aí para os ouvintes. Emerson, espero que essa nossa parceria com a TOTS, né? Isso, TOTS. Você que é um dos donos aqui em Cascavel, e essa parceria com a Univel aqui, que esses meninos aqui, o Rodrigo, o Cristo, o Léo, o Pedro, olha o Pedro, possa ser útil para alguém. Porque é o seguinte, Emerson, as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Que a nossa história, a nossa vida e essa nossa parceria que estamos fazendo possa ser de exemplo para algumas pessoas que possam também se inspirar. Concordo, senhor Renato. Nós lideramos pelo exemplo. Isso, exemplos arrastam. Então, que a nossa história, a nossa vida e esse programa possa inspirar, principalmente a juventude, que tem uma vida toda pela frente, possa se inspirar também, que melhore a qualidade de vida, que tem uma riqueza do bem a mais, e possa contagiar a sua família, a sua comunidade, o seu município, o seu estado e o seu país. Ajude a melhorar o seu país. Show. Muito obrigado, senhor Renato. Pessoal, nos curta nas redes sociais, compartilhe, comente e vamos trabalhar junto para empreender mais na nossa região e em Cascavel. Um forte abraço e até mais.